Essa parte aqui também, pessoal, de entorse, de extensão e fratura do tornozelo, é uma parte que não tem muito do que ficar enchendo linguiça. O que tem mais de importância para vocês é saber sobre os critérios ou regras de Ottawa e saber o protocolo RICE em relação ao manejo frente a essas circunstâncias. Tá bom? Então, eu não vou ficar falando, os subtipos de distensão, o grau de não sei o que de grau. Não, isso não tem recorrência em provas. O que mais gosto de pegar em prova, principalmente, são esses dois pontos que eu falei para vocês. As regras de Ottawa relacionadas ao protocolo RICE no manejo frente a essas circunstâncias. Tá? Então, em relação ao conceito e visão geral, importante só fazer uma diferenciação conceitual. O que é entorse, Michel? Lesão dos ligamentos, que são faixas de tecido conectivo que estabilizam a articulação. Entorse é um processo ligamentar, não é um processo que teve uma afecção muscular na carne, não, é uma afecção ligamentar. Ocorre quando há alongamento ou ruptura parcial ou total desses ligamentos devido a uma torção ou movimento além do seu limite fisiológico de articulação. É mais comum no tornozelo, joelho e punho, apresentando edema, hematoma, instabilidade articular, dependendo da sua gravidade. Agora, quando você pega uma distensão, a distensão já é em músculos ou tendões. O tendão, pessoal, é a parte muscular que faz a conexão do músculo ao osso, para poder dar a biomecânica do movimento. Então, entorse é um problema ligamentar, certo? E a distensão é um problema tendinoso ou muscular. Então, são lesões dos músculos ou tendões resultante de um alongamento excessivo ou contração abrupta. Um paciente faz uma contração muito rápida sem ter feito um alongamento antes de jogar bola, antes de fazer qualquer esporte. Pode envolver de microlesões nas fibras musculares até ruptura completa. Eu até falei sobre os graus dessa distensão quando a gente fez a aula de RAM ontem. Falei sobre as lesões osteomusculares e coloquei uma tabelinha, né? Falou sobre o grau 1, grau 2, grau 3 em relação à distensão, certo? Enquanto mais fibras, maior o grau. Quando você faz uma ruptura e todas as fibras se rasgam completamente, você tem uma lesão grau 3, por exemplo, tá? Geralmente afeta grupos musculares grandes, como o isquiotibial, músculos da região lombar e os gastrocnêmios, que são os músculos gêmeos que desculpa, que estão o quê? Na batata das nossas pernas. São dois músculos gêmeos, dois do lado esquerdo, dois do lado direito. Os sintomas incluem espasmos musculares, fraqueza e edema. Você não vai ver, por exemplo, um hematoma girando em torno de uma distensão muscular. Hematoma você pode ser visualizado ali no quê? Numa lesão ligamentar. Agora, os graus da entorse. Pode ser grau 1, sem ruptura de ligamentos. Terá uma perda da capacidade funcional mínima, dor mínima, edema mínimo, equimoses são frequentes, mas em pequena monta, não tem dificuldade para suportar peso. O paciente já não consegue suportar muito peso. Grau 2, ruptura parcial de ligamentos. Ali no grau 1 não tem ruptura, só tem um estiramento bem que pegou mesmo, beliscou, fisgou o ligamento. O grau 2 já tem um certo grau de ruptura de ligamentos, mas não é completo. Terá uma perda parcial da capacidade funcional daquela articulação, dor moderada, edema moderado, equimose já um pouco mais raro e frequentemente associado dificuldade de suportar peso. Grau 3, ruptura completa do ligamento. Você ligou, fez uma ruptura completa, o desligamento desse ligamento. Terá uma perda elevada da capacidade funcional, dor severa, edema severo, terá equimose, quase sempre terá dificuldade para suportar peso. Manifestações clínicas dessa entorse. Os sintomas terão início agudo, marcado no momento da lesão, no momento do trauma, sendo marcado por dor, inchaço, dificuldade de deambular, dolorosidade mediante a palpação da região afetada. Galera, tanto entorse quanto distensão, quanto essa parte da fratura, o que vai acontecer? As manifestações clínicas elas são bem intuitivas. Vocês vão identificar no enunciado da questão que aquilo faz parte de traumas osteomusculares, certo? Agora, tendo uma focalização mais no tornozelo, que eu vi que era um dos objetivos mais marcantes e focalizados para vocês em relação aos RC6, já tem algumas configurações que a gente vai direcionar ao tornozelo.
O termo fratura do tornozelo mais comumente se refere a tipos de fratura em que um ou mais dos mauléolos mediais, ou laterais, ou posteriores são quebrados. Então, temos configurações de, olha só, fratura sem desvio, esse primeirinho. O segundo, fratura com desvio, o maléolo já se desviou um pouco. Fratura com subluxação do talos. Subluxa é quando você tem ele não saiu completamente ali daquela zona articular. Agora, fratura com luxação do talos, ele já saiu da articulação. Então, pessoal, ali, o que a gente pode entender? Quando ele faz uma subluxação, ele saiu da sua zona articular, mas ainda ele tem as suas ligações ligamentares. Você não teve uma distensão muscular, uma ruptura daquele grau 1, grau 2, grau 3 dos ligamentos. Por isso que, em termos de ortopedia, o conceito é importante. Saber o que é entorse, saber o que é distensão na parte muscular ou tendinosa, entorse na parte ligamentar e fratura na parte óssea. Saber o que é luxação e subluxação. Agora, ainda na fratura de tornozelo, a abordagem, exame físico. Exame físico, você vai fazer uma inspeção do tornozelo, pode revelar edema ou equimose ao redor do maléolo medial lateral ou em ambos. Na palpação, haverá sensibilidade sobre os maléolos medial lateral, possível deformidade do tornozelo e crepitação com amplitude de movimento. Tranquilo? Agora, bom, isso aqui é o foco que eu quero dizer. Poxa, tem mais de 85%, 90% de cair em prova? Tem. É as chamadas regras de Ottawa. O que são as regras de Ottawa, galera? É para poder saber se esse paciente obedece às regras de Ottawa, esse paciente tem indicação para fazer radiografia. Então quer dizer que você pisou em falso, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo e tal, já é indicativo para poder fazer uma radiografia? No mundo real aqui e tal, no nosso cotidiano, quem tem dinheiro, tem plano de saúde, vai fazer uma radiografia obedecendo ou não às regras de Ottawa. Mas, para efeito de prova, uma solicitação radiográfica onera os cofres públicos quando você está em o quê? Em um posto de saúde, quando você está utilizando uma instituição pública de saúde. Obedeça Ottawa para poder saber se aquele paciente vai precisar ou não realmente fazer uma radiografia. Então, auxilia na decisão de quando solicitar radiografias. As regras são duas. Tranquilo para poder botar na cabeça. Duas, coloquei de tarjazinha azul. Primeira, sensibilidade óssea lateral ou medial, posterior a 6 centímetros do aspecto distal da fíbula ou da tíbia. Então, galera, não vai vir assim bonitinho do jeito que está aí na prova, mas coloca. Fica até difícil para você, eu falar para vocês onde é a localização anatômica específica ali a 6 centímetros do aspecto distal da tíbia ou da fíbula. Mas coloca na cabeça o númerozinho mágico do 6. Então, se o paciente tiver uma sensibilidade óssea, uma dor, a palpação, a percepção inicial, uma dor óssea lateral do maléolo ou medial do maléolo, posterior a 6 centímetros do aspecto distal da fíbula e da tíbia. A fíbula e a tíbia os ossos longos ali da parte da canela, né? Na parte da frente a tíbia, na parte de trás a fíbula, aí faz uma dor até 100 centímetros de distância ali em relação ao entorno dos mauléolos medial ou lateral. Se esse paciente tiver sensibilidade óssea, dolorosa, você ter percepção de crepitação ali no maléolo medial lateral, posterior, até 6 centímetros da parte de plotação da tíbia ou da fíbula, ele é positivo para uma das regras de Ottawa. A segunda regra de Ottawa é o quê? Incapacidade de sustentar até 4 passos no local ou no pronto-socorro. Ele não consegue sustentar o peso do próprio corpo andando por 4 passos. Ele já, na hora do primeiro passo, o segundo passo, ele já desequilibra, já tem que pegar em alguma coisa. Agora, aquele que tenta ir, mesmo doendo, mas ainda consegue sustentar o peso do próprio corpo por no mínimo 4 passos no local do trauma, do acidente, ou já lá no pronto-socorro, caso alguém tenha levado, esse paciente não obedece essa regra. Agora, se ele não conseguir atingir esses 4 passos, ele entra na regra. Então, havendo qualquer uma das duas regras, ou uma ou outra, ele obedeceu às regras de Ottawa. Ele é um paciente que é o quê? Indicável para fazer uma radiografia do tornozelo. Isso cai em provas. Isso que eu tenho grandes apostas de cair na prova de vocês. E ainda em relação à terapêutica, é outra coisa que gosta de cair em provas, é o protocolo RICE. O R de repouso, o I de ice, gelo, o C de compressas e o E de elevação do membro.
O R de repouso, olha só, ajuda a evitar a dor decorrente do movimento. A área afetada deve ser estabilizada, protegida e mantida em repouso durante 48 horas no mínimo pós-lesão. Segundo, ICE, gelo, o I do RICE, ajuda a reduzir a dor. A área afetada deve ser imersa em água com gelo durante 10 minutos ou aplicar a bolsa de gelo maleável durante 10 a 30 minutos. C, compressas, vai proporcionar alívio a limitar o movimento, fazendo uma espécie de imobilização, podendo restringir o aparecimento de inchaço. E o E de elevação ajuda a controlar o inchaço, a área lesionada deve ser elevada a nível do, ficou ali apagado, mas é a nível do peito ou do coração, para poder facilitar o retorno venoso, diminuir a probabilidade de evolução com edema, ou com evolução de hematoma, facilitar o processo de reabsorção e retorno venoso. Então, o protocolo Rice e as regras de Ottawa, eu diria que são as duas coisas de maior relevância para vocês aprenderem em relação à fratura de tornozelo. E o conceito de entorse e o conceito também de distensão é importante. Lembra que distensão está relacionada a tendão e músculo e entorse está relacionada a ligamentos. E lembra lá dos grau 1, grau 2 e grau 3 em relação ao quê? A entorse, tá bom? O quão teve ruptura de fibra ligamentar parcial, grau 2. Teve ruptura completa? Grau 3. Não teve ruptura? Grau 1.